Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? A palavra de Deus diz que existem três tipos de homens, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, né? E o que a gente vê em comum entre esses três homens, e é uma grande verdade para as nossas vidas, é de que aonde estiver, né, o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? É uma grande verdade bíblica. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E isso vai fazer diferença, distinção entre aqueles que não querem Deus, entre aqueles que aceitam Deus, mas brincam de ser cristãos, e aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e querem viver, né, uma vida de entrega, de submissão, né, de reverência, de aprovação diante dos olhos e dos ouvidos de Deus. E eu vejo nesses três homens algumas verdades também, né? Uma delas é que o inimigo, ele é incansável e ele trabalha para matar, roubar e destruir e desconstruir aquilo que Deus busca construir por meio da sua palavra, da sua graça, da sua misericórdia, e muitas vezes cegando homens e mulheres do mundo, sim, mas também dentro das igrejas, né? Vejo pessoas que não entendem que a vida, ela é tão passageira, ela é tão rápida quando comparado com a eternidade, que a ficha não caiu para entender que nós somos feitos continuamente de decisões, e decisões que apontam, como eu venho dizendo aqui nessa igreja, quem queremos ser e aquilo que nós queremos colher da parte de Deus, né? Deus, ele está pronto como Jeová Jireh para abençoar, para nos abastecer, mas há um princípio bíblico que a nova aliança não anulou, que é o que se planta, se colhe, né? E quando nós falamos de homem espiritual, né, é preciso entender que isso não vem assim gratuitamente. Sim, gratuitamente veio pelo fato de Jesus ter pago um alto preço na cruz e a graça ser, né, a salvação ser pela graça de Deus. Então é um dom imerecido, gratuito da parte de Deus, sim, nesse aspecto da parte de Deus. Mas o homem espiritual, ele não vem de graça, né? No que tange a leitura do homem em si, há um esforço, há uma entrega, né, para que nós possamos viver na dimensão de um homem e de uma mulher espiritual. E a palavra de Deus nos diz, né, de maneira muito clara também como orientação, que nós devemos nos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável ao coração do nosso Deus, né? E por isso, nessa manhã, né, vejam como é que são as coisas, né, preparadas por Deus, né? Eu quero ministrar para a igreja uma palavra sobre a temática no mundo, mas não no mundo. No mundo, mas não do mundo, né? E para isso, por incrível que pareça, eu quero convidar a igreja a abrir na mesma referência da diaconisa Luciana. 1 João, no capítulo 2, no verso 15, 16 e 17. Exatamente os mesmos versículos eu quero compartilhar contigo, para que entre no seu coração essa mensagem nessa manhã. Amém? Deus é bom. Todos acharam? Já estava na página, né? É verdade, Varô. Fica lá no final. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja,
o desejo intenso da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo intenso dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma manhã na sua casa, na sua presença, e com expectativas de que o Senhor possa tratar o nosso coração, cuidar do nosso coração, da nossa mente, de nossas vidas espirituais, porque assim, Pai, mais uma vez abrimos a porta dos nossos corações para que o Senhor venha trabalhar, porque confiamos em Ti, acreditamos, ó Pai, nas Tuas promessas e sabemos que nada diferente do melhor o Senhor tem para as nossas vidas. E quão bom é saber que o Senhor sonda e conhece os nossos corações para poder falar, ó Pai, conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não somente aquilo que queremos, ou tão somente aquilo que queremos ouvir. E nessa manhã, Pai, mais uma vez o Senhor tem liberdade para trabalhar em nossas vidas, para ministrar, Pai, com liberdade a Tua palavra, Pai. Coloca as Tuas palavras em minha boca e prepara, Deus, o coração da Tua igreja como solo fértil, como terra fértil, para que possa receber a boa semente, Pai, e produzir frutos, Deus, que alegram o Teu coração, frutos de justiça, frutos de retidão, frutos de arrependimento, Pai, frutos que glorificam, Pai, o Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. Vocês sabiam que existe um fenômeno chamado encontro das águas, onde dois rios eles se encontram por cerca de 6 quilômetros e as suas águas, por incrível que pareça, elas não se misturam? Vocês conhecem esse fenômeno? Nós estamos falando de quais rios? Repitam. Exatamente, Rio Negro e Rio Solimões. E eu tive o privilégio, né, de navegar por esses dois rios e ver com os meus olhos, né, exatamente esse encontro das águas, né? E isso acontece porque a composição química, a temperatura e a velocidade dos dois rios, eles são diferentes, né? Eles andam lado a lado, sem se misturar, antes de se tornarem um só, né? E o grande rio Amazonas, né? E assim, eu diria que devemos também ser nós no mundo. Nós convivemos lado a lado com a desordem e o caos, mas nós não devemos nos contaminar com todas essas coisas. Não devemos permitir que interferências externas nos influenciem internamente, porque, como eu disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E de maneira geral, quando a Bíblia ela fala em mundo, ela não está se referindo à criação física, né? Mas sim à esfera do mal que opera em nosso mundo sobre o domínio de Satanás, né? Algumas vezes nós ouvimos a afirmação, né? Nós estamos em uma guerra com o mundo, com a carne e com o diabo. E eu diria que, embora esse princípio ele seja verdadeiro, mas a melhor expressão, a melhor maneira de expressar, né, deveria ser: nós estamos em uma guerra contra o diabo, que apela contra nós através da carne e do mundo. Entenderam? E eu também diria que não existe maturidade espiritual sem que haja um conflito espiritual. Ninguém cresce em Cristo por acidente ou sem esforço. Não é à toa que ao cristão é dito, né, correr, lutar e combater contra as forças espirituais que tentarão derrotá-lo e tirá-lo,
né, do caminho da completa maturidade em Cristo Jesus. E se por um lado a natureza carnal, ela tem um forte desejo de nos controlar, por outro lado, o Espírito Santo de Deus, ele tem um forte desejo também de governar a nossa vida. Um quer controlar para o lado do mal e o outro quer governar para o lado do bem. E que nessa manhã esteja claro no seu coração, e é importante deixar isso bem claro, né? Com diferentes níveis espirituais que nós temos dentro de qualquer igreja, né? Que tentação não é a mesma coisa que provação. Porque enquanto a tentação é um convite para pecar, a tentação é um convite para cair, né? A provação, ela é um teste da nossa fé. E se ela é um teste da nossa fé, há uma expectativa da parte de Deus de nos levar a águas mais profundas no relacionamento com Ele. Deus, Ele prova os seus filhos, e ainda que Ele permita as tentações, como aconteceu com Cristo, como Ele também permitiu que acontecesse na vida de Jó, Deus, Ele nunca tenta ninguém para o pecado. E eu mostro isso por conta da Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, né, que diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai, e essa mesma o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tanto Adão como Cristo, em quem não existiam pecados, e aí eu estou falando, obviamente, que da condição inicial de Adão, né? E na condição inicial de Adão não havia pecado em Adão. Tanto Cristo quanto Adão, eles enfrentaram as três dimensões da tentação, mencionadas no verso 16 por João, e que Pedro, num outro livro, ele chama de concupiscências carnais, ou cobiças, que atrapalham o crescimento espiritual e tentam impedir o crente de alcançar a sua completa maturidade espiritual. E a primeira dessas concupiscências, né, o apetite desenfreado, né, o grande, é a concupiscência da carne, ou seja, desejos físicos que se comportam ou que se mostram presentes na esfera do corpo. E a concupiscência da carne é aquela tentação que faz o apelo do tipo: isso parece tão bom. Já a concupiscência dos olhos, ou o apetite desenfreado dos olhos, é o desejo de possuir o que se vê, ou o desejo para ter as coisas que têm apelo visual. E a nossa alma, ela se conecta com o mundo exterior, principalmente por meio dos nossos olhos. E a concupiscência da carne é aquela que apela dizendo: como isso é bonito, eu preciso tê-lo. É como se fizéssemos uma leitura do que representa ou do que a concupiscência dos olhos fala ao coração de determinados homens e determinadas mulheres em suas vidas. E a soberba da vida é tudo aquilo que é nutrido para nos afastar do espírito humilde, da dependência de Deus, da submissão a Deus, do relacionamento com Deus e, portanto, para afetar diretamente o terceiro elemento da nossa vida. Falamos de corpo, alma, e a soberba da vida, ela está presente para atuar nesse terceiro elemento que se chama espírito. E eu diria que enquanto as duas primeiras concupiscências, elas dizem, como eu já falei aqui, isso parece tão bom, e a outra, como isso é bonito e eu preciso tê-lo, a soberba da vida, ela por sua vez, ela apela dizendo o seguinte: aquilo me faria
tão importante se eu tivesse. Aquilo me faria tão importante se eu experimentasse. E assim pessoas são levadas por caminhos que não procedem da parte de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que no Jardim do Éden, nos primeiros registros do pecado pelo ser humano, a Bíblia descreve em Gênesis, no capítulo 3, verso número 6, a aproximação de Satanás através dessas 3 áreas. E a palavra de Deus diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então comer, a concupiscência da carne. Continua o versículo dizendo, agradável aos olhos, e ali se apresentou a concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e ali Satanás estava apresentando a soberba da vida. E o versículo diz, tomou-lhe, ou complementa dizendo, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vejam que essa história da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida começaram no início de tudo e estão presentes desde todo o sempre e permanecerão até que Jesus venha e seja criado um novo céu e uma nova terra. E até mesmo na tentação de Jesus no deserto, também houve o mesmo tipo de apelo. Vocês conhecem essa passagem na Bíblia, que não está em apenas um evangelho, mas certa vez o diabo disse a Jesus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, o diabo estava querendo satisfazer a fome da porção carne de Jesus. E Jesus, ele diz, não só de pão viverá o homem. A palavra de Deus diz que, depois disso, o diabo ele mostrou, num momento, todos os reinos do mundo para Jesus. Ou seja, fazendo um apelo através dos olhos, da visão, uma oferta de autoridade, de glória para Jesus. E Jesus, sabiamente, ele responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E a palavra de Deus vai dizer um pouquinho mais adiante que no pináculo do templo, o diabo diz para Jesus, atira-te daqui para baixo. Mais ou menos dizendo assim para Jesus, você não é filho de Deus? Ou seja, fazendo um apelo à soberba em Cristo. E ele responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos outros homens não caíram em pelo menos uma dessas áreas? Quantos outros personagens na Bíblia caíram em pelo menos uma dessas 3 áreas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A palavra de Deus diz que Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Saul, ele trocou o seu reinado pela soberba. Davi, ele trocou a presença de Deus pelo calor de uma mulher casada. Geazi, ele trocou o seu ministério e a unção por bens materiais. Jademas, cooperador de Paulo, ele abandonou o ministério, preferindo o presente século por amor ao mundo do que viver aquilo que ele estava vivendo. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar em alto e bom som para a igreja que a tentação, ela é real. E ela pode alcançar qualquer um. Ímpios, fracos na fé, aqueles que têm um pé na igreja e um pé no mundo, assim também como cristãos que temem a Deus. E eu diria que esse perigo ele cresce quando começamos a perder o temor a Deus. O perigo da tentação ele cresce quando nós começamos a relaxar as nossas responsabilidades espirituais como pai.
como mãe, como líder, como obreiro, como servo. O perigo cresce quando nós começamos a não alimentar o espírito, a não ter comunhão diária com Deus, e assim a carne cresce e o espírito se enfraquece. Quando nós começamos a nos conformar com os valores do mundo, quando começamos a aceitar o que é errado e que não tem coerência com a vontade de Deus. O perigo da tentação cresce quando nós começamos a viver o hipócrita lema de vida que diz assim: faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. O perigo da tentação, ele cresce quando nós começamos a fazer o que achamos melhor ser feito, sem embasamento bíblico, sem a direção de Deus. Quando nós começamos a aceitar a liberdade e a autenticidade como novas roupagens da desobediência. A tentação cresce quando nós começamos a negociar com a carne. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que eu tenho que seguir essa direção? Se eu tenho as minhas razões, se eu tenho os meus argumentos para fazer algo diferente, para acreditar que esse seria o correto, ou esse seria o justo posicionamento, para acreditar que essa seria o melhor caminho, ou o mais fácil caminho na minha vida, por que hoje e não amanhã? Qual é o problema em aceitar, em experimentar, em permitir que algo aconteça só uma vez na minha vida? Quantas coisas estão diante de nós, explicitamente para nos fazer tropeçar, e elas são facilmente identificáveis? Quantas coisas estão diante de nós que parecem pequenas, que parecem inofensivas e que querem sutilmente, até parecem ser normais e fazem parte do nosso cotidiano, mas também são pedras de tropeço, são obstáculos para o nosso progresso? Quantas coisas estão diante de nós para mostrar ou para roubar o nosso tempo, para nos distrair, já que a distração é uma grande inimiga da unção de Deus. Quantas coisas estão distraindo a atenção dos crentes e não estão percebendo que isso é um grande engodo, uma grande estratégia do inimigo para roubar a unção de Deus sobre nossas vidas. Igreja, de fato é mais fácil amar o mundo do que amar a Deus. É mais fácil, sim, amar o mundo do que amar a Deus, porque amar a Deus implica em obedecer. 1 João, no capítulo 5, verso número 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Por isso que não é difícil chegarmos a essa conclusão, a essa análise de que é mais fácil amar o mundo do que amar a Deus. Mas guarda uma coisa no teu coração nessa manhã: acreditar em Deus e não obedecê-lo é a mesma coisa que Satanás faz. Acreditar em Deus, mas não obedecer, não cumprir a vontade de Deus, é exatamente abraçar os pensamentos, atitudes, comportamentos do diabo, que o faz da mesma maneira. Obedecer a Deus significa submissão. Obedecer a Deus significa humildade, algo que os soberbos não estão dispostos a viver e a fazer. E eu lembro à igreja aquilo que está escrito no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado.
Obedecer a Deus significa entender que os pensamentos e caminhos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos. Obedecer a Deus significa ter temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é ter um medo de ser reprovado por Deus. E isso precisa estar latente no nosso coração. Nós não podemos viver de qualquer maneira, indiferentes a como Deus está nos vendo. Ainda que os nossos olhos não vejam, Ele nos vê. Ele nos ouve. Ele lê o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. Obedecer a Deus significa não interferir no que Deus está preparando para você. Significa descansar em Deus. Significa acreditar em Deus. Obedecer a Deus significa viver a vontade de Deus. Viver debaixo do lema pronunciado por Cristo: seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus, ela está revelada nos 66 livros da Bíblia. Nos 66 livros da Bíblia existem as revelações da vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. E nesses 66 livros, nós vamos encontrar uma lista enorme daquilo que nós devemos fazer e que cooperam, ou que trabalham, ou são importantes para a maturidade espiritual individual e da igreja. E uma desses itens que estão na lista do que devemos fazer é viver uma vida santificada. Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz algo que você já escutou da minha boca 1001 vezes, mas vai escutar mais uma vez, para que possa entender o que Paulo disse e o que Deus quer da nossa parte. E isso não pode se desconectar do nosso coração. Quando ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja, está claro o que foi dito por Paulo? Não vos conformeis, não se conformem, não se moldem aos padrões do mundo. E Paulo diz em seguida: transforma a tua mente, para que você possa experimentar o profundo, o amplo da parte de Deus. Lembre-se que Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. E é maravilha, como a irmã está dizendo, quando a leitura é positiva. Mas não é maravilha quando a leitura é negativa. E é uma grande verdade que vale para a leitura positiva e para a leitura negativa, de que temos um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E aí, aquilo que eu falei na introdução. Quantas pessoas custam a cair a ficha para entender que essa vida é passageira e que não adianta enfrentar o Senhor com seus argumentos, com seus posicionamentos, com as suas desculpas, porque não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz que antes de falar, Deus já sabe. Então Ele não precisa de argumentos, Ele não precisa de justificativas, Ele não precisa de desculpas. O que Ele precisa, ou melhor, o que Ele quer ver é posicionamento.
E é isso que é coerente com o que Paulo disse: se apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos, ao coração de Deus. Quando você anula a sua voz, a sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Efésios capítulo 5, ainda dentro desse guarda-chuva de vida santificada. Efésios no capítulo 5, a partir do verso 18, diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Preste atenção aqui, ó. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é uma boa mensagem para jovens. Boa mensagem para jovens e adultos que querem abraçar, né, ritmos do mundo. Está aqui, está escrito na palavra de Deus. Eu vou repetir: hinos e cânticos espirituais. Então agora eu vou voltar um pouquinho antes. Enchei-vos do Espírito. Aí ele está dizendo como se encher do Espírito. E uma das três coisas que estão escritas nesses versículos é o que está aqui: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira ação: sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, eu já falei isso e vou repetir por meio do que está escrito aqui. Se você quer se encher do Espírito Santo de Deus, a primeira ação é o que ele falou: fale salmos, entoe e louve de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais. A segunda coisa: dê graças por tudo o que você é e tem recebido da parte de Deus. E a terceira importante ação: sujeite-se, seja submisso, sobretudo a Deus. Porque é difícil sermos cheios do Espírito Santo se andamos em rota contrária ao querer de Deus. Amós muito sabiamente diz: andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Santificação é importante para o relacionamento. Preste atenção, igreja. Prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Santificação é importante para o relacionamento vertical com Deus, mas também para o relacionamento horizontal. Agora eu vou dar uma informação importante que talvez você não saiba. E obviamente que eu vou provar na palavra. Porque isso evita, acredite, contendas entre irmãos. Aí, para não achar que eu tirei da manga, nem da cartola, eu tirei da Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 1 e 4 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Guerras e contendas que há entre vós. E olha a resposta. Não, ou melhor, ainda vem uma pergunta. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. É uma pergunta-resposta. Contendas diretamente relacionado com prazeres que militam na nossa carne. E fecha o versículo dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, Deus é muito claro. Não dá para ter um relacionamento com um e ser amante de outro. Ou é amigo de um, ou é inimigo do outro. É simples assim. É desse jeito. Não tem um meio termo. E eu diria que uma igreja madura, ela persevera na santificação. Ela anseia por unção. E ela não vive na meninice de contendas. E aí eu vou repetir o que eu falei no início. No mundo, lembrem-se, estamos no mundo,
mas não somos do mundo. Então o nosso comportamento é para ser diferente. Dentro dessa lista dos 66 livros do que devemos fazer e que cooperam para a maturidade, tem um segundo ponto importante, que é ter esperança e ser paciente e perseverante. Romanos 12, verso número 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 vai dizer também algo muito importante para nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Um outro item muito importante, e eu estou aqui nessa manhã apenas eu quero destacar apenas 4, e eu quero reforçar agora esses últimos 2, o que eu falei no culto no domingo passado. Algo que devemos fazer e que contribui para o caminho da maturidade, e eu diria que é a exortação de Deus para vivermos a unidade do corpo de Cristo. E aí o 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como eu disse na semana passada, esse é o gabarito da unidade de uma família, de um ministério, de uma igreja. E é importante sabermos qual é esse nível de referência que Deus espera de nós, para que a gente busque isso e entenda que nessa caminhada vamos aparar algumas gorduras, o chicote vai ser necessário, a repreensão e a exortação se farão presentes, mas com o fim de termos uma mesma disposição mental e um mesmo proceder, um mesmo parecer. E isso vai ficar mais fácil para aceitarmos viver a vontade de Deus. Vai ficar mais fácil para aceitarmos determinadas coisas que a carne vai militar contra o espírito, para não querer aceitar, para querer postergar, para querer questionar. Como seria se nós conhecêssemos toda a Bíblia? E quando eu falo conhecer, eu quero dizer ter no coração toda a Bíblia. É isso que eu quero dizer. Porque ler é uma coisa, conhecer é outra, guardar e viver é outra. Mas quanta coisa seria diferente, mesmo não conhecendo toda a Bíblia, se algumas coisas estivessem guardadas profundamente no nosso coração, como essa, para entender que cada um de nós tem responsabilidade nesse processo, que não é só o pastor que tem que estar se esgoelando, que tem que estar se repetindo diversas vezes a mesma coisa, para que a igreja obedeça e cumpra o que Deus nos chama a fazer. E o quarto item, que é importante, que devemos fazer e coopera para a maturidade da igreja, é uma coisa que, por incrível que pareça, ainda não é 100% vivida dentro dessa igreja. E certamente
vai alcançar o público dessa manhã. O quarto item do que devemos fazer se chama perdão. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22 diz: Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu disse na semana passada: liberte-o e você será liberta. Liberte-a e você será liberta. Eu não precisei passear por toda a Bíblia, mas apenas esses 4 itens, se eles forem muito bem vividos, eles ajudarão fortemente o seu crescimento e o cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia, ela também mostra, ela traz uma lista do que nós não devemos fazer. Como Êxodo capítulo 20, que descreve os 10 mandamentos, que não foram revogados pela nova aliança, ainda que possam apresentar algumas limitações diante dos 2 maiores mandamentos proferidos por Jesus. Por exemplo, constam nas tábuas que Moisés escreveu as seguintes determinações, fazem parte do que está escrito em Êxodo no capítulo 20. Lá está escrito: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo isso está escrito e ainda continua válido, mesmo na nova aliança. É verdade que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sim, é verdade. E é maior do que aquilo que foi dito. Não há dúvidas do que o que Jesus disse vai além do que Moisés ele escreveu por ordem de Deus. Não há dúvidas do que Jesus disse é maior do que Moisés escreveu naquelas tábuas. Não há dúvidas disso. Mas eu também quero que a igreja não tenha dúvidas, porque em algum momento existiram várias dúvidas dentro dessa igreja. É que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento passa inexoravelmente e elementarmente, sabe por quê? Por não servir a outros deuses, não adorar e nem dar culto a imagens e não tomar o nome do Senhor em vão. Sim ou não? Sim. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a nova aliança não anulou o que somos chamados a fazer por esses mandamentos. Certamente essas são algumas das ações que devemos cumprir para viver aprovadamente o primeiro e grande mandamento de Jesus. Eu diria, ainda que pareça sem sentido, quão bom é quando aquilo que é explícito fica ainda mais explícito. Me entenderam? Quão bom é quando o que é explícito, quando diz o Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quão bom é quando o explícito, que foi isso que eu acabei de dizer, ele fica ainda mais explícito quando a gente abre um leque de outras coisas que somos chamados
a fazer. Jesus ele também disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, não há dúvidas de que o que Jesus disse vai além do que Moisés escreveu, mas amar o seu semelhante passa também e elementarmente pelo quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Sim ou não? Eu não posso jogar isso no lixo. Porque ainda que seja maior o que Jesus falou, mas entre tantas ações que esses 2 mandamentos significam, essas ações estão presentes, sim ou não? Assim como a lista do que devemos fazer, elas não se restringem àqueles 4 pontos apresentados, né? Santificação, ter esperança, ser paciente e perseverante, perseguirmos a unidade e oferecer o perdão. A lista do que não devemos fazer para cumprir a vontade de Deus também não se esgota com os 10 mandamentos, e ela pode ser ampliada em muito com os 2 grandes e maiores mandamentos proferidos por Jesus. No mundo, mas não do mundo. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não pertencem, não procedem da parte de Deus. E para combater a ação daninha do inimigo e da carne nessas 3 dimensões da nossa vida, corpo, alma e espírito, já que nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo, a sermos servos de Deus, a sermos templos do Espírito Santo de Deus, eu quero compartilhar com a igreja, já caminhando para o final dessa mensagem, eu quero compartilhar com a igreja algumas reflexões e exortações finais dentro dessa mensagem no mundo, mas não do mundo. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de tomarmos qualquer decisão, nós devemos levar em conta os princípios gerais da palavra de Deus que regem o nosso proceder. E dentro desses princípios gerais, eu diria que um deles é esse que eu falei já algumas vezes. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Nós não podemos nos conformar, é outro princípio, não podemos nos conformar com os valores deste mundo. Saiba que uma das estratégias de Satanás é fornecer alternativas à verdade, tão semelhantes como se fossem verdade, cujas diferenças sejam quase imperceptíveis para nós tropeçarmos, cairmos. Um terceiro princípio importante: a nossa vida precisa ser um padrão. E quem diz isso? A palavra. 1 Timóteo, no capítulo 14, verso 12, diz assim: em alto e bom som, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ainda dentro desse primeiro guarda-chuva, o quarto princípio geral seria dizer para a igreja que a graça de Deus, ela tem os seus limites. E não me entendam mal. Como tudo na vida tem limite, não nos esqueçamos também de observar que Deus, Ele estabelece limites para nós. Limites esses, acreditem, que vão nos abençoar. Não é para o mal. Limites para nos abençoar.
1 Coríntios capítulo 6, verso 12, deixa muito claro isso, que a graça de Deus tem os seus limites. Quando diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A graça de Deus tem os seus limites. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, algo parecido diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Gálatas capítulo 5, verso número 13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então isso mostra claramente, só por esses 3 versículos, que a graça de Deus tem os seus limites. Não é porque estamos na nova aliança e um alto preço foi pago que podemos fazer qualquer coisa. Porque estaremos sempre debaixo do perdão de Deus. Sim, estaremos sim debaixo do perdão de Deus quando nos arrependermos. Mas nós não estaremos desfrutando do melhor dessa terra, vivendo no enfrentamento à vontade de Deus. Seria incoerente. É como se Deus no céu estivesse aplaudindo os crentes carnais, que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. É como se Deus estivesse estimulando a desordem, a imoralidade, a sensualidade, a desobediência, o enfrentamento na igreja. E Deus nunca vai aplaudir isso, ainda que estejamos debaixo da nova aliança. E é por isso que a graça de Deus tem, sim, os seus limites. Limites esses, como eu disse, para nos abençoar. Segundo ponto, dentro das exortações finais, ou das reflexões finais também, a obediência ela pode ser motivada por diversos fatores, incluindo a expectativa de bênçãos ou o temor de punições. Mas a obediência vai além de um mero cumprimento de regras. Porque a obediência, ela precisa ser conectada ao amor e à confiança que nós temos em Deus. A obediência é motivada, antes de tudo, por amor e gratidão, num desejo de agradar a Deus, e não por medo ou obrigação. Um terceiro conselho, recomendação, eu me faço valer das palavras de Paulo, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Quarto conselho que eu deixo para a igreja nessa manhã. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a quinta coisa que eu preciso lembrar, e podemos parar por aí: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E Deus está dizendo para a igreja nessa manhã: não estabeleça suas afeições ou viva em nome de qualquer coisa que apele para os seus apetites carnais, que apele para a sua cobiça ou avareza, ou ainda que fomente
no seu coração orgulho ou arrogância. Deus continua te dando o livre-arbítrio para decidir o que você quer ser, ou como você quer viver. Mas a promessa de Deus de comer o melhor dessa terra é somente e tão somente para aqueles que fizerem a vontade de Deus. Assim diz a palavra em Isaías no capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes de todo o seu coração, comereis o melhor dessa terra. Deus continua te dando o livre-arbítrio para decidir o que você quer ser, quem você quer ser, como você quer viver. Mas há uma ordem, no versículo 11 do capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, que diz que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Aqui está a chave para a vitória espiritual: abster-se das concupiscências carnais. Aqui está o pré-requisito para o poder espiritual: abster-se das concupiscências carnais. Aqui está a proteção contra a queda em tentação: abster-se das concupiscências carnais. Aqui está o caminho para manter uma boa reputação, não somente na igreja, mas no mundo: abster-se das concupiscências carnais. Aqui está a garantia de ter uma consciência limpa: abster-se das concupiscências carnais. Aqui está a maneira de obedecer a Deus: abster-se das concupiscências carnais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Somos chamados a avançar e não a retroceder. No mundo. Mas nós não somos do mundo. Cantar Feche os seus olhos. Oh Deus, quão bom, Deus, é ler a Tua Palavra e escutar a Tua Palavra. Melhor ainda é sentir a Sua presença e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas, porque, como foi dito, Deus, nessa manhã, o Senhor não quer justificativas, o Senhor não precisa de argumentos, o Senhor quer posicionamentos agradáveis de uma igreja transformada, de uma igreja avivada, de uma igreja santificada, Pai. Oh Deus, quão difícil, Pai, por vezes ou muitas vezes, tem sido, Pai, fazer cumprir a Tua vontade em nossas vidas. E quanto tempo nós estamos perdendo, Pai, em nossas vidas? Quanto tempo nós estamos perdendo e deixando de desfrutar a Tua bênção, os Teus milagres, os Teus sinais, prodígios, dentro dessa igreja, Pai. Oh, Jesus, Tu és Deus de misericórdia e graça, Pai. Por isso, nos dá força, Pai,
para não olhar, Deus, para a direita e esquerda, mas para o nosso coração estar firme nas tuas promessas e na tua palavra, Pai. Porque o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O que o Senhor revela, o Senhor cumpre. O Senhor não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender do que fala a esta igreja. Oh Deus, por vezes eu não sei mais o que fazer. Cantarei, Senhor, cantarei, Senhor, cantarei, Senhor, cantarei, Senhor, cantarei, Senhor, cantarei, sim, Deus. Oh Deus, por vezes não sei o que fazer, mas o que conforta, Deus, o meu coração é lembrar do que o Senhor falou para Moisés, e de que aquela nação alcançaria a terra prometida. E mesmo que muitas coisas tenham, ó Pai, se manifestado o contrário, ou trabalhado no sentido contrário ao que o Senhor queria, o Senhor foi fiel. Ó Deus, com bom testemunho, o profeta Jeremias empresta para nós também, Deus. Tanto tempo pregando, e a dificuldade do povo entender o chamado, o cumprimento da tua vontade, porque o Senhor só repreende a quem o Senhor ama. E quantas visões distorcidas, quantos sentimentos errados são nutridos dentro de corações para aceitar, Pai, a tua palavra, Pai, para as nossas vidas, Pai. Mas nós não desistimos. Nós estamos firmes, Deus, na rocha, para continuar, Deus, clamando ao Deus que pode todas as coisas, aquele que é o início e o fim de tudo. Eu sei que não é por força e nem por violência, tudo acontece pelo teu Espírito, Pai. Oh Deus, trabalha, Senhor, no coração e na mente da igreja. Oh Deus, mas quando eu falo igreja, eu falo a membresia desta igreja. Eu não estou falando apenas do público que está aqui presente nesta manhã e daqueles que ouvem a mensagem online, mas eu quero, Deus, pedir pela igreja como um todo. Oh Deus, abre os olhos, quebranta os corações, tira, Deus, a pressa dos pés para caminhos errados, em negociar com a carne valores morais que não agradam o teu coração, Pai. Oh Jesus, nos ajuda, Deus, a vencer e a desfrutar, Deus, de um novo tempo e uma nova história, Pai, nesta igreja, Pai. Mantém-nos firmes, Deus, inabaláveis, com a motivação elevada, Deus, no nosso coração, para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E que a tua glória resplandeça, Pai, por meio de nossas vidas. E nós possamos, ó Pai, desfrutar de coisas muito maiores do que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos já ouviram. Porque o Senhor não é Deus que está preso dentro de uma caixa e não é Deus de mesmice. É Deus soberano, é Deus majestoso, é Deus poderoso para fazer e continuar fazendo infinitamente mais de tudo o que pedimos, esperamos e merecemos, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Faz com que a tua igreja, Pai, tenha uma visão espiritual diferente, uma visão espiritual correta. Amplia, Deus, o discernimento espiritual e o entendimento da tua palavra. E que o teu Espírito Santo, que habita em nós,
esteja nos consolando, confortando naquilo que agrada e tem o teu selo de aprovação, mas também nos confrontando e nos agitando naquilo que não pertence à tua vontade, Pai. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim oramos. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém.